Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Assembleia de Deus em Bangu. O pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva. E nós estamos aqui para comentar as lições da editora Betel Dominical. Estamos estudando família e hoje nós estamos na lição de número 8, o desafio da criação dos filhos. Desafio da criação dos filhos. E como todo esse trimestre nós estamos estudando a família, a lição de hoje é uma lição central, porque ela trata justamente da criação, da percepção, da educação do filho, porque é o prolongamento da família, que é o prolongamento dos pais. Nós vamos aprender tudo isso hoje e é por isso que eu peço a você muita atenção. Prepare aí o seu coração, prepare o seu copo d'água, o seu cafezinho. Daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta para a gente entrar nessa lição e trabalhar ela de forma que você possa lidar com esse tema tão delicado na sala de aula, na sua classe, e ao mesmo tempo você possa inspirá-los, ensiná-los a ter cada vez mais uma devoção com Deus e buscar nos parâmetros bíblicos, a necessidade da importância da criação dos filhos na presença do Senhor. Então, compartilhe esse vídeo com outros superintendentes, outros professores de EBD, compartilhe com seus próprios alunos para que ele assista durante a semana e depois na sala de aula você só comente. Compartilhe e não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica no like, dá um glória, porque o glória é necessário sempre para louvar ao Senhor, para agradecer a Deus. E quando você dá o teu joinha também, é importante porque o nosso vídeo ele vai subir no ranking e assim ele vai ser melhor ranqueado pelo YouTube. O YouTube vai avisar mais e mais pessoas da importância desse vídeo. Quando você clica no like, você está mostrando para o YouTube que esse vídeo é importante, você está valorizando o nosso trabalho. E aí também não deixe de se inscrever nesse canal. Aqui nesse canal você tem vídeos, tem minhas pregações, as minhas devocionais, uma série de materiais, palestras, cursos, todos esses aqui você encontra no nosso canal Boa Semente. Por isso você não deve deixar de se inscrever nesse canal e também clicar no sininho. E tem mais, você pode ser o apoiador desse trabalho. É só você clicar no link aqui embaixo, no Apoie-se, e aí você vai poder nos apoiar com uma quantia que Deus tocar no seu coração ou naquelas que são estipuladas pelo site do Apoia-se, e em troca eu vou ter o prazer de falar o seu nome aqui, colocar o seu nome lá nos créditos, lá no finalzinho eu vou colocar, mas não por ser menos importante, é porque é o local para a gente falar das pessoas que estão fora do trabalho do vídeo, não é da videoaula, mas que ajudaram a fazer esse vídeo, e são os meus apoiadores. Vou ter o prazer de colocar o seu nome lá também no finalzinho do vídeo, junto com os outros top, que cada vez cresce mais. E a eles também eu quero agradecer pelo apoio e pela vossa oração. Hoje também tem João e Ana, que já é sucesso em todo o Brasil. As pessoas me perguntam, me pedem os vídeos deles, e eu estou falando que a gente está trabalhando agora. Foi algo que Deus nos deu, porque a gente está trabalhando devagarzinho, tentando aí fazer esse trabalho. Quem sabe no final de todo esse trimestre eu lanço um vídeo só deles aí, do João e da Ana. Amém? Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, voltamos. Então nós estamos na lição de número 8, o desafio da criação dos filhos. O desafio da criação dos filhos. Já pegou sua revista? Vamos lá, porque a lição de hoje ela é importantíssima. O objetivo dessa lição são 3. Como você sabe, cada objetivo está relacionado agora a cada tópico, ok? Olha só, vamos lá. Os objetivos são 3. Mostrar que os pais devem preparar seus filhos para o futuro. Número 2, explicar acerca do respeito dos limites e da honra que os pais devem ensinar seus filhos. E número 3, ensinar que os pais devem estar conscientes da sua responsabilidade. Ok? São esses 3 objetivos. Você, professor, não deve deixar de comentar com eles e procurar saber se você atingiu a cada um desses objetivos. Lembrando que no final de cada uma desses tópicos, você tem ali uma seção escrita aprendemos que ou ensinamos que. No caso, o professor ele vai ter que dar uma olhadinha ali para ver se ele realmente está seguindo os pontos necessários ali da sua revista.
Nosso texto está baseado em Deuteronômio capítulo de número 11, do versículo 18 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Escreva-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra do Senhor, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então, esse é o texto que é o texto que é Deuteronômio, que está lá nesse conjunto de livros ali do Pentateuco, escrito por Moisés, no momento em que Deus está dando a Moisés uma legislação para esse povo que acabara de sair do Egito e que precisava de leis, precisava de regras, precisava de modos de vida, né, serem regrados socialmente e espiritualmente. E uma das coisas que Deus vai colocar como pilar, né, vai ser a instrução dos filhos. E esse texto fala justamente sobre isso, a obrigação que os pais possuem em ensinar. E é interessante você falar sobre esse texto, sempre falando no texto da lição. Inclusive eu tenho uma videoaula que fala como professor, 5 dicas para o professor de EBD que está iniciando agora, e uma das dicas que eu dou lá é justamente essa, é você pegar o texto base e a partir dele você construir a sua lição, ok? Então nesse texto base, Deuteronômio está falando justamente sobre isso, sobre a importância de ensinar os filhos. E o versículo que chama muita atenção, se não der tempo de você falar de tudo, mas pelo menos desse você não pode esquecer, que é o 19, que diz que nós devemos ensinar nossos filhos assentado na casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que todo momento é um momento para você ensinar. A cada momento você deve usar aquele momento para ensinar algo ao seu filho. Não importa o que você esteja fazendo, o importante é você estar ensinando. Na hora da comida é um momento pedagógico. Na hora que ele erra, corrigindo-o com amor e mansidão, é um momento pedagógico, um momento que você ensina. Quando vocês saem para passear, você vai estar sempre ensinando. E como é que é esse ensino? O ensino não é só a questão da fala, ou de você dizer que está na Bíblia, que está escrito, mas através do seu caráter. Então é importante os pais serem esse modelo para os filhos e ensinar os filhos em todo o tempo os preceitos do Senhor. Por isso que nós falamos na lição de número 7, que os pais precisam ensinar os seus filhos o tempo todo, e que esse ensino não é só falando, esse ensino fala muito mais alto quando ele é feito através do caráter, ok? Então esse é o nosso texto-chave. No tópico 1, ele vai falar que os filhos são herança do Senhor, os filhos são herança do Senhor. Então, o primeiro ponto importante é você entender, perceber como é que o autor constrói isso. Filhos, herança do Senhor. O que é uma herança? Herança é algo que você recebeu de alguém. Herança é algo que você recebeu de outra pessoa, que você necessariamente não fez nada por merecer aquilo. Por isso é uma herança, é algo que você recebe de alguém, que você recebe dos seus pais. Os filhos como herança significa que os filhos foram dados por Deus. E aí ele vai dizer o seguinte: filhos são dádivas de vidas. Irmãos, filhos são bênçãos. Quantas das vezes nós erramos ao colocar os filhos como empecilhos para a obra do Senhor? Eu não posso ter filho agora porque vai me dificultar a fazer a obra. Eu quero fazer a obra, o filho vai me atrapalhar, né? Eu não posso fazer isso porque o filho ele coloca o filho como empecilho para fazer alguma coisa. Os filhos não são empecilhos, os filhos são bênçãos. E não só para o trabalho espiritual, mas também para o trabalho espiritual, mas também para a questão material. Muitas das vezes nós deixamos de fazer algumas coisas, nós deixamos de ter filhos porque achamos que os filhos vão ser impedimento.
Ah, não, eu e minha esposa agora somos muito novos e tal, vamos ainda gozar mais a vida, depois a gente vai ter filho, porque o filho prende muito. Você já ouviu falar essa frase? Filhos prendem muito, filhos dão trabalho, e às vezes nós começamos a ver os filhos como problemas, nós começamos a ver os filhos como dificuldade, né? Quantas vezes você vê numa família que tem um filho, 2 filhos, e aí o terceiro já é visto como um problema, já é visto como, ah, não, só queria ter um filho. Por quê? Porque filho dá trabalho. Irmão, o que não dá trabalho na vida? Todas as coisas de Deus que dão trabalho são coisas frutíferas. A bênção, ela dá trabalho. Deus não nos dá nada de mão beijada, Deus não nos dá nada por acaso. Do céu só cai chuva. Tudo na vida tem que ter esforço, tudo na vida tem que ter trabalho. Mas não é porque tem o trabalho que o trabalho é ruim. Pelo contrário, os filhos dão trabalho? Dão. Os filhos têm que ter cuidado? Tem. Os filhos são dor de cabeça em alguns casos? São. Mas apesar de tudo isso, além de tudo isso, não veja os filhos como problemas, mas sim como bênçãos. Filhos são bênçãos. Eu tenho uma mensagem aqui no canal que fala justamente sobre Abraão e seus filhos, e como é que ter filhos para eles foi uma bênção na sua vida, e como é que o filho pode ser uma bênção na vida dos pais, apesar dos problemas advindos dele. Um exemplo desse é o Senhor Jesus. O nascimento do Senhor Jesus foi um grande problema. Maria era virgem, José não tinha se casado com ela, o anjo a visitou e falou que ela estava grávida, conceberia através do Espírito Santo. Olha que problema que esse casal passou. José agora desconfiado de Maria, a ponto do anjo falar para ele não deixá-la. Maria, uma situação embaraçosa, porque estava grávida sem ter conhecido um homem, e nesse contexto Jesus vem. E a Bíblia diz que Maria foi chamada pelo anjo de agraciada. Bendita és tu, ó mulher, bendito é o teu ventre, né? Agraciada entre as mulheres és tu, porque de ti sairá o Messias, o Salvador. Jesus, filho Jesus, é uma bênção. De maneira nenhuma José viu o filho como um problema, nem Maria viu o seu filho como um problema, mas sabia que ali estava a bênção do Senhor. Amém? Então, filhos são dádivas divinas. Tópico número 2, aí ele vai construindo filhos herança do Senhor, e ele vai falando, você vai trabalhando isso. Número 1, filhos são herança do Senhor. E dentro dessa questão de filhos como herança do Senhor, os filhos são bênçãos, né? E você vê isso lá no Salmo 127, versículo 3, aonde você observa como que os filhos são herança, né, do Senhor. Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. No 2, a gente pode dizer também que os filhos são como flechas. Também tem outra mensagem aqui que eu vou deixar o link para você. Filhos são como flechas. Assista essa mensagem, você vai entender o que a gente está querendo dizer quanto a isso. E é importante você pensar o que o texto está falando do filho ser como flecha. Hoje a gente vê o filho como um problema, como uma dificuldade. As pessoas, apesar da dificuldade financeira, falam que não querem ter filhos. Eu não estou querendo ser contra isso, eu não estou dizendo que é contra você ter um planejamento. A gente viu que o planejamento é importante, mas nunca veja o filho como problema, ou como estorvo, ou uma dificuldade. No mundo antigo, ou esse mundo bíblico aqui, ter muitos filhos era imprescindível. A sociedade de Israel, né, judaica, era uma sociedade agrária, ou seja, ela estava no campo. Os homens trabalhavam no campo, as mulheres cuidavam dos filhos, e só tinha 2 tipos ali, geralmente, de você trabalhar no campo. Você cultivava o trigo, ou você teria uma vinha, mas ter vinha já era um nível mais elevado, já era alguém que era uma agricultura mais diferenciada. Mas tinha o pessoal que também trabalhava com a vinha, tinha o pessoal que trabalhava com a oliva, né, com a oliveira. Às vezes alguns padrões familiares, no mesmo núcleo familiar, ele tinha essas diversos tipos de produção. Então ele tinha o trigo, ele tinha o azeite, né, ele tinha o vinho. Então eles produziam para eles mesmos. Era uma economia então de subsistência. Por quê? Porque eles produziam para o seu próprio consumo, para a sua própria existência, e outros também ainda diversificavam essa produção, cuidando agora da agropecuária, ou seja, alguns eram também pastores, né, tinham seu gado também. Então
esses dois modos de vida, né? Esse modo de vida rural, na verdade, do campo, onde você tem a questão agrária e a questão pastoril, né, é que forma esse mundo. E nesse mundo que eu estou falando, que é o mundo que a Bíblia está descrevendo, era um mundo onde a família trabalhava junta, e era preciso que eles tivessem muitos filhos para que pudessem arar a terra, para que pudessem cuidar da terra. Então, um exemplo clássico aí que você pode ver da importância dos filhos na família, você vê o exemplo de Jessé. Jessé tem vários filhos. Cada filho dele foi destinado a um setor, né, de produção ou de trabalho. Alguns filhos foram para a guerra, os mais fortes, os mais que ele julgava ser os mais valorosos, vão ser destinados para a guerra, vão trabalhar, vão ser incorporados às fileiras do exército, e outro, no caso, que ele achava que não tinha muito futuro, ou mais jovem, ia cuidar ou do campo ou ia ser pastor de ovelha, que era o caso justamente de Davi. Então observe que Jessé, ter muitos filhos, deu a ele uma importância na sociedade judaica daquele tempo. Tanto é que é da casa dele que vem o rei, que vai ser escolhido, Davi, nessa história que você sabe. Deus não quis saber dos primeiros filhos dele, dos mais valentes, mas Deus vê, diferente do homem, e escolheu Davi. Mas a partir daí você começa a ver como que era essa sociedade, e por que era importante ter filhos naquela sociedade, e por isso que os filhos são como flechas, né? Na aljava. Aljava é aquela bolsinha, o bornal, onde se coloca a flecha. Então é como flecha no bornal, ou seja, quanto mais flechas você tiver, mais possibilidades você terá. Se você está num combate e você tem mais flechas, a possibilidade de você acertar o alvo é maior, a probabilidade de você vencer seu inimigo é maior, porque você tem mais flechas, diferente de alguém que só tem uma flecha só. É por isso que antigamente ainda existia aquele conceito, aquela ideia que você deve ter ouvido, principalmente agora que a gente já está atingindo o Brasil todo. Talvez você esteja no interior aí do Brasil ouvindo essa videoaula, e aí você deve ter ouvido muito, ou ainda ouve alguém que tem 2 filhos, né, que perdeu um, dizendo: olha, filho, quem tem 2, né, tem um, quem tem um não tem nenhum. E por que as pessoas antigas dizem isso? Porque a natalidade, né, a mortalidade infantil é muito alta num país como o Brasil, né? O Brasil é um dos campeões de mortalidade infantil. Muitas crianças morrem antes de alcançar os 7 anos de idade. Antigamente ainda tinha essa visão desse Brasil ainda ruralzão ainda, que você tinha que esperar para poder ver se o filho ia vingar, para depois ele dizia essa palavra ainda, vingar, para depois você registrar a criança. Por quê? Porque os filhos, num país pobre, num país com tanta dificuldade, com acesso à educação, com dificuldade de acesso à educação, com dificuldade de acesso à moradia, com dificuldade de saneamento básico, a mortalidade infantil é alarmante, é grande. Por isso, você tendo um filho só, a possibilidade dele morrer e você não ter nenhum para te ajudar nas tarefas domésticas e no trabalho diário é grande. Por isso é importante ter mais de um filho. Só que, conforme o Brasil vai se industrializando, conforme o mundo vai se industrializando, esse mundo rural, que eu estou começando a descrever lá da sociedade judaica, que vai se transformando ao longo do tempo, em que atravessa isso aí, se expande até chegar num Brasil rural, mas que depois começa a se industrializar, as pessoas começam a deixar o campo e ir para as cidades, ter muitos filhos já deixa de ser vantajoso. E então começa a se dizer, a se pensar que os filhos já deixam de ser bom em grande quantidade, para dizer, não, você tem que ter pouco filho, né? Filhos são problemas, filhos são gastos, você tem educação, você tem moradia, você tem uma série de coisas para dar para os filhos, você tem a vida nas grandes cidades, você tem a violência, você tem a questão das pequenas habitações. Então começou-se a pensar cada vez mais que os filhos são problemas e começou a diminuir o número de filhos, né? Então você tem políticas que visam, sobretudo como em países como a China, como o Japão, a diminuir a quantidade dos filhos. Mas veja bem, um país que tem muitos filhos, uma família numerosa é sempre uma bênção. Não deixe que esse pensamento adverso de dizer que os filhos são problemas, os filhos são dificuldade, que você não pode ter 2 ou 3 filhos, irmão,
Filhos são bênçãos. Se Deus te deu a capacidade de ter filhos, tenha hoje, porque com certeza eles serão bênção na sua vida. Eles são como flecha na sua aljava. Não importa a quantidade que você tenha de ter filhos. A Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, disse Davi, mas nunca vi o justo necessitar, mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Seus filhos não vão passar fome, seus filhos não vão ter dificuldade. Às vezes nós erramos muito nisso, até na questão do filho único. Não, só temos que ter um filho único. E ao ter o filho único, o que acontece? A gente dá tudo para ele. Ele tem as melhores escolas, ele tem o melhor acesso, e ele cresce achando que só existe ele, né? E por isso esse é um dos problemas da nossa sociedade pós-moderna, o individualismo ao extremo, que muitas coisas a culpa é dos pais. Na sociedade antiga, por ter vários filhos, não existia essa concepção de indivíduo tão arraigada como hoje, porque os filhos tinham vários irmãos, 3, 4, 5, 6, 7 irmãos, e eles descobriram logo cedo que era preciso dividir, que a comida era dividida, que a água era dividida, que a casa era dividida, que tudo era de todos e que todos tinham que trabalhar para ajudar. Ao momento que a família começa a diminuir por conta desses preceitos, conceitos humanos, terrenos, baseados aí na percepção humana, que não sejam errados, mas baseados na percepção humana, as famílias vão se encolhendo. E quanto mais as famílias vão se encolhendo, maiores dificuldades elas terão. Porque vamos criar e produzir pessoas individualistas, crianças individualistas, meninas e meninos individualistas, que só pensam em si. Os pais, por sua vez, incutem nos filhos a ideia de que ele tem que vencer, que ele tem que ser o melhor, que ele tem que progredir, tem que tirar sempre 100, tem que tirar sempre 10, tem que ser o melhor da turma, tem que isso, tem que aquilo, e coloca sobre o filho uma grande expectativa que ele não suporta. E aí nós estamos vivendo esse conflito que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, é justamente por causa dessa individualidade em que cada um quer ser o melhor, quer ser os primeiros, não suporta a presença do outro, porque não consegue dividir. E como a igreja ela é formada por famílias, a igreja é a soma de todos esses indivíduos aí com sérios problemas. Ainda para falar sobre isso, a gente pode citar o caso da Europa, né? A Europa, ela hoje está passando por um problema em que o número de natalidade infantil, ou seja, o número de crescimento da população tem começado a ficar negativo. Ou seja, durante muito tempo a Europa, principalmente no período pós-guerra, cerceou a liberdade de ter filhos, começou a se pensar, não, a gente tem que ter poucos filhos, e o governo incentivando a terem menos filhos, e hoje as pessoas não têm vontade de ter filhos, casam-se, mas não querem ter filhos, quando tem filho, tem um filho só, e o que está acontecendo com a população? A população está decrescendo, então você tem um grande número de pessoas adultas, um grande número de pessoas idosas, mas ao mesmo tempo você tem baixo crescimento populacional infantil, ou seja, não está nascendo criança. O que vai acontecer com essa sociedade? No futuro, essa sociedade ela irá acabar, porque as pessoas vão morrer e os novos não nascem justamente para suprir essa necessidade que está acontecendo. Ok? Então, olha só como é que é importante a gente ter uma nova percepção bíblica sobre os filhos. Os filhos são bênçãos, né? Pense nisso, estude isso, fale isso para a sua classe. O tópico 1 fala justamente sobre isso, filhos como herança do Senhor. E além do mais, né, os filhos são a continuação da história. Machado de Assis já dizia isso, que o filho, né, na verdade, o espelho ali do pai, né, e que o pai vive no filho. E essa é a grande verdade. Os pais, de certa forma, vivem no filho. Por quê? Porque os seus padrões, aquilo que ele ensinou, aquilo que foi passado, acaba por se perpetuar na vida da criança. Então, os filhos são herança porque são a continuidade nossa, né? Quantas vezes você hoje se pega falando, né, como seu pai falava? Às vezes eu me pego falando como minha mãe falava. Às vezes eu me vejo falando com meus filhos a mesma coisa que meus pais me diziam. Naquela época eu achava que ele estava errado, que eles não tinham visão, que isso e aquilo, e hoje eu vejo, quanto mais a gente envelheça, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo como ele estava certo. Por quê? Porque de certa forma eu sou a continuidade dos meus pais, e de certa forma você é a continuidade dos seus pais.
Por isso os filhos são herança. E esse é que se você não tem filhos, você não deixa legado, você não deixa continuidade sobre a terra. Bom, esse aí foi o tópico 1, número 1. Muito bem, vamos dar uma olhadinha em João e Ana aí? Vamos dar uma olhadinha em João e Ana, dá uma olhadinha e daqui a pouco a gente continua o tópico 2 e o tópico 3. E difícil, hein? Difícil. Vamos ver como é que a gente pode ajudar. Como é que a escola dominical ajuda aí esse casal, né? Bom, aí no tópico 2 a gente vai ver que o relacionamento entre pais e filhos. E aí é uma questão muito importante. Então, a gente já sabe que os filhos são bênçãos, mas como é que se dá esse relacionamento, né? Como é que a gente vai criar esses filhos? Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele nos ajuda a entender como a gente pode fazer isso como um preceito da palavra do Senhor para os nossos dias, né? Para as nossas famílias. Instrui um menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Primeira coisa que essa geração precisa, que os filhos precisam, é de limites. Os pais precisam impor limites. Ele precisa dizer não. E por que na igreja é tanto problemático? Você já percebeu? E você já percebeu também que na igreja é um local onde os filhos dos obreiros talvez sejam mais bagunceiros que os filhos dos membros? Tocamos num ponto agora difícil, hein? E às vezes os filhos dos pastores também, né? Quantas vezes, porque não gostam de ser chamados a atenção, porque acham que são donos da igreja, porque os filhos dos obreiros, tem pai que fala assim, né? Não toca no meu filho não, se tocar no meu filho vai ter problema, se tocar na minha filha vai ter problema. Quantos pais dizem, minha filha não mente, meu filho não mente, meu filho não seria capaz de fazer isso, como se o filho fosse santo. Parece que só falta só, né, aquela auréolazinha de santo, 2 asinhas de anjinho. Um anjinho voando pela igreja, né? Não bota a mão no anjinho não, se botar a mão no anjinho, o irmão briga, a irmã desce do salto, roda a baiana, né? Por que acontece isso? Isso é um problema sério das famílias, são pais que não impõem limites aos filhos. Essa geração precisa de limite, precisa de alguém que diga não. A frustração faz parte da vida. Essa geração, vamos fazer um raio-x então desses pais agora que estão criando os filhos, né? O que acontece? A geração agora de 25 anos aos 40 anos são filhos aí de uma geração que teve uma dificuldade muito grande, passou por dificuldade lá atrás. Como eu falei, o Brasil foi crescendo cada vez mais, né? Nos anos 2000 para cá melhorou bastante, graças a muitas políticas sociais que melhoraram a condição de vida, até transformaram o Brasil na quinta economia mundial.
Mas antes disso, o Brasil passou por sérios problemas, por muitas dificuldades. Você que tem mais um pouco de idade, se lembra do arroxo salarial, se lembra do gatilho salarial, se lembra da inflação galopante, você se lembra dos remarcadores de preço? Você pegou essa época dos remarcadores, que você tinha que ir no mercado de manhã, comprar tudo o que você pudesse, porque à tarde já era outro preço? Essa garotada não viveu isso. O pessoal de agora não viveu isso, mas nós vivemos, nós pais, agora avós também viveram isso. Então nós passamos por muita dificuldade. Eram famílias grandes, como eu falei agora anteriormente, eram famílias numerosas, 3, 4 pessoas, 5 até filhos, pai, mãe, mulheres não trabalhavam fora, os homens desempregados, muitas das vezes, com dificuldade para criar os filhos, não tinham tempo para estudar, não conseguiam estudar, por isso recebiam baixos salários. Esses filhos cresceram falando: quando eu crescer eu vou dar tudo para o meu filho, o brinquedo que eu não tive eu vou dar para o meu filho, a roupa que eu não tive eu vou dar para o meu filho. E cresceram. O Brasil começou a melhorar, como o mundo todo vai começar sérias políticas que vão melhorar as qualidades de vida. O Brasil vai deixando de ser rural, em certa parte isso é bom, em certa parte é ruim, mas de certa forma vem o crescimento econômico, e esse crescimento econômico faz com que essas pessoas possam viver melhor. E aí nós pegamos, depois de 2000 para cá, uma geração que vai dizer: não, nossos filhos, nós vamos dar tudo para que eles não passem pelo que eu passei. E aí está o grande problema. Aí está o grande problema. Essa geração de filhos agora não teve a dificuldade que os pais tiveram, e eles não sabem o preço, não sabem o valor das coisas, e por isso eles desprezam as coisas, eles não têm a real noção, porque eles não sabem da luta, da dificuldade, do preço, do valor de cada coisa, porque tudo os pais dão. Em nome de Jesus, aprenda a impor limites, imponham os seus limites. Crianças têm que ter hora para comer, crianças têm que ter hora para ir para a escola, crianças têm que ter hora para estudar, crianças têm que ter hora para dormir. Não podemos, irmãos, aceitar que uma mãe fale assim, com uma criança de 3, 5, 6 anos, fala assim: eu não posso com meu filho. Quando os pais falam com uma criança de 6, 7 anos que não pode mais com eles, é a falência da família. Nós estamos vivendo a falência da família. Não posso com meu filho. Quantos anos ele tem? 8 anos, 9 anos. Porque é nesse período que os pais precisam impor os limites. A formação de uma criança se dá até os 7 anos. Até os 7 anos você precisa formar, e você forma ela justamente dizendo não, dizendo sim, recompensando pelo que ele faz de bom, né? E punindo. Não estou falando castigar, bater, não. Eu estou falando punindo no caso de tolir, né? Tolir para que ele possa crescer. Deus nos corrige. A Bíblia fala que Deus corrige a todos que ama. Então a correção ela é importante. Devemos impor limites, né? Impor limites a essa geração, impor limites aos seus filhos. Imponha limites, você é obrigação. Deus vai, assim, os pais precisam entender que tem uma responsabilidade com relação à criação dos filhos. Eles não podem fazer tudo o que quer, e você não pode criar seus filhos de outra maneira, porque os filhos são herança, os filhos são bênção, foram dados por Deus. Deus deu o filho ao homem para que o homem cuide dos seus filhos. Você não pode abandoná-los, você não pode deixá-los sob a própria sorte, você não pode deixar que eles façam o que eles queiram, até o tempo que ele estiver debaixo da sua casa, debaixo do seu teto, debaixo do seu lar, comendo seu feijão, ele precisa seguir as regras que você estabeleceu. Mas se você não estabeleceu regras, se os pais não estabelecem regras para os seus filhos, meu irmão, esses filhos criam sem limites. É por isso que nós estamos vendo essa sociedade sem limite. É a sociedade dessa juventude que muitas das vezes não vê limite, não respeita a figura do professor. Esta é a grande verdade. Não respeita a figura do professor, não respeita a figura do mais velho. E essas pessoas que não respeitam o mais velho, não respeitam pessoas enfermas, não respeitam os mais pobres, não respeitam os humildes, são dentro das igrejas, não respeitam ninguém, não respeitam a liderança, não respeitam o diácono, não respeitam o presbítero, não respeitam o pastor, porque se o filho não respeita o seu pai, não vai ser pastor que ele vai respeitar. Se o filho não respeita a sua mãe, não vai ser a irmã da CIB que o garoto vai respeitar. E muitas das vezes, quando são chamados a atenção, eles dizem assim: meu pai não fala assim comigo. Você já viu isso? Minha mãe nunca falou isso para mim, por que você vai falar? Meu irmão, eu sei que a gente pensa que o amor, né, é proteção. A gente tem uma visão errada do amor.
amor, quem ama protege, né? Então você quer proteger o seu filho de tudo. Você não pode proteger o seu filho, nem deve proteger o seu filho de tudo. Se você está brigando na rua porque é o seu filho, você é tão culpado quanto ele. Você não deve brigar com o vizinho por causa de filho, você não deve discutir com o professor por causa de filho. Você não pode acreditar que seu filho está sempre certo, porque ele é ser humano, ele erra como você também errava. Ou você se esqueceu que você era criança, que você também fazia arte. Meu irmão, a lição pode estar um pouquinho pesada, mas é assim mesmo, para a gente aprender, para a gente crescer. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção para você aí, vai ser bênção na tua igreja. Não foi à toa que o ministério escolheu esse tema para trabalhar, porque as nossas igrejas precisam muitíssimo lidar com esse tema da família. Então, é preciso impor limites. E aí, esses limites, claro, são impostos com amor, e você deve explicar por que está impondo o limite. Você vai dormir porque tem que ter hora para dormir, você vai acordar cedo porque precisa ter hora para acordar cedo, você tem que se alimentar direito, tem que comer, imponha os limites. Filhos devem entender, devem representar, né? E aí isso aí é importante, porque ele vai também comentar, deixa eu só puxar aqui rapidinho. Filhos são como flechas. Pais devem impor limite aos filhos, os filhos devem respeitar os pais, né? Os filhos devem respeitar os pais. Muito bem, os filhos devem respeitar os pais, mas muitos pais às vezes não se dão respeito. Os filhos devem respeitar os pais. Aliás, esse é o primeiro mandamento como promessa: filho, obedecei vossos pais, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a terra. É claro que tem muita gente morrendo, muita gente morre hoje justamente por causa disso. Por quê? Porque não honra pai e mãe. Mas como que os filhos vão respeitar os pais se os pais não se dão respeito? Então, Efésios capítulo de número 6, versículo 4: e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí, tem muito pai que cria ira no filho, ele aborrece o filho. Quando você impõe limites, regras, sanções que não são explicadas, você está fazendo um desserviço. Você tem que explicar por quê. Olha, você está de castigo por causa disso, não faça isso por causa daquilo. Não é simplesmente assim, não faça porque eu não quero. Porque essa geração não é a geração nossa, que você fala não pode porque não pode. Isso aí já acabou. Não adianta a gente ficar aqui discutindo, não, que essa aí já acabou. Essa garotada de hoje, não adianta você falar, por que não pode fazer isso? Ah, porque Deus não quer. Como assim Deus não quer? Me mostra aí na Bíblia que Deus não quer. Não é? Tem muitas coisas que nós fazemos na igreja que essa juventude está questionando, e ela questiona com razão, porque não tem base bíblica. Não está escrito na Bíblia, não está escrito em lugar nenhum. Quando nós colocamos regras sobre os filhos, é preciso que eles entendam por que estão cumprindo as regras. É preciso que eles entendam o que a Bíblia fala sobre aquilo. Não é o que o pai acha, não é o que a mãe acha, é o que a Bíblia acha. Olha o que diz assim: mas criai-os na doutrina e admoestação. De quem? Do Senhor. Não do pai, não do que ele acha, mas não do que a mãe acha. Porque ele pode achar uma coisa. O que pode ser bom para o pai pode não ser bom para o filho. O que pode ser bom para a mãe pode não ser bom para a filha. Portanto, não é o que eu penso, não é o que o pai pensa, não é o que ele acha ou como ele foi criado, mas é o que Deus quer, porque o que Deus quer é bom para o pai e é bom para o filho. Está gostando? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like aí, dá uma glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tem muito pai chato. Ai, como tem muito pai chato, mãe chata. Não seja um pai chato, não seja mãe chata. Mãe chata, traga o seu filho para você, ganhe o seu filho para você, conquiste o seu filho para você, né? Traga-o para perto, e aí você precisa, para que você conquiste o respeito deles, porque antes deles te respeitar, você precisa respeitá-los. Há pais que não respeitam seus filhos, eles por exemplo, falam dos seus filhos para os vizinhos, falam dos seus filhos abertamente, expõem os seus filhos ao ridículo. Quando você expõe seus filhos ao ridículo, você quebra uma regra antiga que dizia: quem tem vergonha, não envergonha os seus. Mas muitas das vezes os pais
acabam por cometer isso. Não exponha seu filho ao ridículo, resolva seus problemas em casa, não chame atenção na frente dos outros, valorize, entenda, compreenda os seus problemas, né? Uma outra questão também importante é que muitos pais, aí quando nós falamos sobre isso, nas palestras, nos cursos que nós damos, aí as pessoas falam assim, mas eu tenho que ser amigo do meu filho, né? Tem uma geração de pais que diz assim, não, você tem que ser amigo do seu filho, seja amigo do seu filho. Você não é amigo do seu filho, você é pai. Você, mãe, não é amiga do seu filho, você é mãe. Amigo é amigo e pai é pai. Lembra que eu comentei algumas semanas que os papéis, né, na família estão todos trocados? A gente só fica discutindo esse negócio de homossexualismo, papéis trocados pra gente, é só a ideia de que homem com homem, mulher com mulher é papel trocado. Mas o papel trocado vai muito além disso. Vai muito além quando o pai não sabe o seu papel, quando o filho não sabe o seu papel. Quando o pai não sabe o seu papel, a mãe não sabe o seu papel dentro da família, os filhos ficam perdidos e sem uma referência. Nós dissemos isso lá atrás. Então, é importante que os pais sejam uma referência para os seus filhos, né? Seja uma referência colocada para os seus filhos dentro dessa questão aí dos limites. Ou seja, eu sou teu pai. Tem coisas que você, meu filho, vai dizer para um amigo, mas você não vai dizer para o seu pai. Agora, tem coisas que você não conta para o seu amigo, mas você precisa contar para o seu pai, porque eu sou teu pai. Antes de ser teu amigo, eu sou teu pai. O pai pode também ser um amigo. O pai pode ser o maior amigo. Mas o pai não é o amigo, o pai é sempre o pai. Ele pode ser o maior amigo, o mais chegado amigo, mas existe uma distinção entre amigo e pai. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso que a gente precisa entender. Você, antes de ser amigo do seu filho, seja pai do seu filho, então corrija. Filhos obedientes aos pais no Senhor, Efésios 6:1. Se você fizer isso, os seus filhos serão obedientes aí, estarão sempre, porque eles vão te respeitar, eles vão te amar, eles vão justamente conseguir trazer isso de volta. E aí é importante a gente ressaltar 4 pontos importantes, né? Por que os filhos não têm respeitado então os pais? Pais desatentos, não preste atenção nos filhos, não está observando seu filho, não está vendo ele, como é que ele está trancado no quarto, tem uma mudança de humor repentina, o que aconteceu, com quem ele anda, por que está chegando tarde, por que mudou seu linguajar, quais programas ele está assistindo. Pais desatentos, vê tudo, só não vê os filhos, vê o filho do outro, vê a filha do outro, critica a família do outro, mas não olha para dentro de casa. Ele vê todo mundo, critica o filho de todo mundo, só não critica o dele. O dele é santo e ninguém pode botar a mão. Olha para o seu filho. Antes de olhar para o filho do outro, olhe para o seu. Pai desatento. Pais que se acostumam com comportamentos negativos. Ah, meu filho é assim mesmo. Ah, fulano não tem jeito não, meu filho é assim mesmo, viu, irmão? Ele fala mesmo, ele... Errado. Pais que não têm certeza de como modificar o comportamento do filho. Ele sabe, ele é atento, ele percebeu a mudança do comportamento do filho, não gosta do comportamento do filho, sabe que é errado, mas não sabe como fazer. Ah, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer mesmo com esse garoto, já fiz de tudo, né? Não sei como fazer. E aí, muitas das vezes, como eu vi neste livro na lição passada, transfere para o outro, transfere para o professor, problema é da escola, transfere para o Estado, problema é do partido A, partido B, partido C, problema é da igreja, vou mudar de igreja que está botando meu filho a perder, aquele grupo lá ninguém presta, só meu filho presta. Ele sabe que tem que mudar, mas não sabe como agir, não sabe como mudar esse comportamento do filho. E o último é o comportamento que ele tenta fazer, né, não se adapta à expectativa. Ele impõe um modo de criação e aquela criação não sai como ele entende. E aí o que acontece? A sua criação é uma criação problemática e os filhos perdem o respeito por esse tipo de pai. Como fazer? Preste atenção no seu filho, preste atenção no comportamento, busque ajuda
busque ajuda de pessoas que vão te ajudar a orientar seus filhos, veja bons exemplos de pais que educaram seus filhos, de famílias que conseguiram educar. É claro que cada filho é um filho, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade, mas se espelhe em bons exemplos, em bons modelos, leia bons livros. Existem muitos livros importantes que ajudam na educação familiar, não só cristão como também não cristãos, existem muitos. Se você procurar, procure aquele que se adeque à questão da nossa religião, porque também há várias percepções diferentes sobre isso, e você vai procurar criar o seu filho, entregar nas mãos do Senhor, fazer o possível, fazer o melhor para que o seu filho seja obediente. E se ele for obediente a Deus, ele será obediente a você. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Ele não vai ser obediente a você se não for obediente a Deus. Então ensine a ele a ser obediente a Deus. Você não deve fazer isso, meu filho, porque Deus não quer, isso não é vontade de Deus para você. E quando ele crescer, a Bíblia fala que não se desviará. Aí você pode pensar assim, por que a gente tem tantos filhos desviados? Tem muitos filhos desviados justamente porque a gente criou para a gente. A gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. E a gente não ensina o filho porque ele não deve fazer isso, vai fazer aquilo e tal, não sei o quê, mas na verdade a gente tem que entender, ensinar ele que não deve fazer para nos agradar a Deus. Então essas crianças que são bem ensinadas, mesmo que elas não estejam mais na igreja, não vão mais na igreja, quando cresçam, são pessoas que têm temor de Deus. Então são pessoas que respeitam a igreja, respeitam os irmãos, respeitam o pastor. O filho não está na igreja, mas ele respeita. Ele age com carinho, ele age com respeito. Não vai na igreja, está afastado, mas ele respeita. Por quê? Porque ele aprendeu os preceitos do Senhor. Amém? Muito bem. E no tópico 3? Pais conscientes da responsabilidade. Pais conscientes da responsabilidade. Bom, então no tópico 3 a gente já vai falar dos pais como agora pegou para si essa responsabilidade, falou, não, sou eu mesmo que tenho que criar, sou eu que tenho que impor os limites, sou eu que devo fazer com que meu filho confie em mim, eu devo agir de forma correta, não devo aborrecer meu filho, acho que o que eu coloco tem que ser coisas justas, executáveis, né, para que tudo dê certo, e agora eu tenho que cuidar aí dessas crianças aí. Como é que eu faço isso? Pais conscientes da responsabilidade. Primeiro, ele tem que ser consciente de que ele é um inspirador. Os maiores exemplos vêm de dentro de casa. Os maiores exemplos vêm de dentro de casa. Os pais são inspiradores. Ou seja, o pai deve incutir no filho o desejo, a vontade de servir a Deus, ou o desejo e a vontade de ser um cidadão de bem, de ajudar na sociedade. Eu sempre disse na minha casa, sempre falo com meus filhos, eu não faço questão que você seja um pastor, não faço questão que você seja obreiro, não faço questão que você seja profeta, eu faço questão que você seja servo de Deus, eu faço questão que você seja um bom cidadão, que você faça a diferença na sociedade. Eu não faço questão que você seja médico, advogado, você pode ser um faxineiro, mas que seja digno, que seja honrado. Isso que é o importante. Nós estamos mais preocupados em formar filho pastor, filho obreiro, e aí você vê tanto filho de pastor que não tem chamada, mas é enfiado no cargo só porque é filho de pastor. Não, eu sou pastor, meu filho tem que ser pastor. E quem disse que ele vai ter que ser pastor? É Deus. Porque ser pastor não é algo que eu escolhi, não, é algo que Deus me chamou. E ser pastor é assim, Deus não é assim, não é uma coisa que você passa de pai para filho, não. Eu sou pastor, meu filho vai ter que ser pastor, e o Fernando vai ter que ser pastor, como se fosse a perpetuação do poder, porque cada um, Deus tem um plano, cada filho, para cada pessoa, Deus tem um plano diferente. Talvez ele não seja pastor, e não vai ser melhor nem pior por causa disso. O importante é que ele vai entrar no céu. Essa que é a preocupação do pai, é que o filho entre no céu com seus filhos, que a sua família entre no céu, que seja pessoas de bem. Para isso, o pai precisa entender que ele tem que ser um modelo, ele tem que ser inspirador. Vai um dado aí importante para você e alarmante. Nós aqui que trabalhamos em presídios, visitamos presídios, fazemos trabalho social em presídios, visitamos e fazemos missões, pregamos, observamos que a maioria das pessoas, pelo menos uma porcentagem da população carcerária são filhos de crente. Isso te diz alguma coisa? A maioria da população carcerária é filha de crente. Quando você vai lá, que você começa a falar, qual é o seu nome? Daniel. Qual é o seu nome? José. Qual é o seu nome? Mateus. Qual é o seu nome? Lucas. Meu pai é pastor, minha mãe é obreira, minha mãe é missionária, minha mãe é pastora, não sei o quê. E a maioria deles sabe de onde é?
da Assembleia de Deus, pentecostal. E aí? O que nós estamos feito? Como é que isso funciona? Como é que a igreja, quando ela não é cuidada, quando ela não é instruída, ela faz mais mal do que bem? Foram filhos que foram criados sem limites, foram filhos de um toca no meu filho, não, meu filho está sempre certo, meu filho não mente, meu filho é santo, só falta uma anjinha, uma asinha para voar, tudo na cadeia, tudo preso, envolvido na droga. A droga é um sistema de fuga, as crianças fogem de casa, e como ela não pode fugir porque é pequena, o que acontece? Ela foge através de outras coisas, e a droga é um caminho para a fuga, e da droga ao vício, do vício ao crime, criminalidade, cadeia, da cadeia à morte, cemitério. A igreja tem que pensar sobre isso. Eu e você temos que refletir com isso. Você, como professor de EBD, deve fazer sua classe refletir sobre isso. Onde estão os seus filhos agora? Onde está o seu filho? Onde está a sua filha? E a gente está olhando só para o filho do vizinho. O filho da Maria, o filho da Ana, o filho de João. E cadê teu filho? Onde está teu filho? O que você fez com teu filho? Como é que você criou? Não, meu filho escolheu. Não, a criação é sua. Há aqueles casos que os filhos também não querem nada. Você fez tudo o que tinha que fazer e não quiseram. Isso aí é com Deus. Mas a gente sabe que quando a gente vai analisar essas famílias, a gente vê que os erros estão lá nas famílias. Alguns porque quiseram impor sobre os filhos a criação que tiveram, não perceberam a mudança, não perceberam essa mudança e querem incutir nos filhos a mudança, a vida que eles tiveram. Meu pai me criou assim, então eu vou criar você assim. Eu cresci apanhando, então vou te criar apanhando. No meu tempo não podia, também agora não pode. No meu tempo fazia, agora também tem que fazer. Olha, o tempo mudou, você mudou. Talvez, é por isso que a gente tem um conflito quando vê o avô com o nosso filho, né? Por quê? Porque o avô, ele estava num outro tempo. Você pegou o tempo que ele era seu pai. Mas o avô já percebeu o tanto tempo que ele viveu, que não é o mesmo tempo que o seu, é o tempo do filho. E é por isso que os pais reclamam que os avós estão deseducando os filhos, é porque os avós têm uma percepção do tempo maior e eles perceberam a mudança, que eles precisam criar as crianças de uma outra forma. E é por isso que eles são muito mais condescendentes, são mais maleáveis, são mais amorosos, são mais amáveis, são mais amigos. Por quê? Porque eles estão percebendo essa mudança, que os pais não percebem e querem recriar tudo que recebeu. E como o filho não é o pai, e o pai não é o avô, a criança não aceita e vai embora. Então, seja inspirador, inspire seus filhos. O primeiro exemplo vem de casa. O primeiro exemplo, princípios e valores. Lá no comecinho da lição a gente começou a falar sobre isso. Lá no comecinho do trimestre. Princípios e valores. Quais são os princípios que você estabeleceu para a sua casa? Quais são os valores que você estabeleceu na sua casa? Princípios na minha casa, não mente. Isso para a gente é um princípio, a gente não mente. Princípios na minha casa, servir a Deus. Valores, trabalho é um valor. Ser fiel é um valor na nossa família. A gente não abre mão, a gente pode perder tudo, mas não pode perder a dignidade. Dignidade é um valor. A gente não rouba, a gente não trafica, a gente não mente, a gente não trapaceia, a gente não dá o golpe, a gente não faz nada disso. Por quê? Porque na nossa casa tem valores. A família está sendo destruída não é por causa de A, de B, de C, não. Ela está sendo corroída por dentro nos seus valores, porque os pais não entendem, não percebem a importância de passar e incutir esses valores, de serem inspiradores para os seus filhos. Alguém que os filhos vão olhar e falar assim: eu quero ser como meu pai. Triste é quando você observa alguns casos que você vê ali que a pessoa fala assim: eu não quero ser igual meu pai, não quero ser igual meu pai, não quero ser igual minha mãe, quero ser igual qualquer pessoa, mas igual meu pai, igual minha mãe. Você não conhece meu pai e minha mãe, você só conhece aqui na igreja, mas não conhece em casa, porque aqui ele é uma coisa e em casa é outra. Teve um caso de uma que é muito falado aqui, muito comentado, um exemplo de um fato que aconteceu, que um jovem chegou para o pastor, uma criança chegou para o pastor e falou assim: pastor, deixa eu morar aqui na igreja,
Aí eu vou trazer minha família para morar aqui, meu pai, minha mãe morar aqui. Aí o pastor falou assim, ó, não, por quê? Você não tem casa? Não, deixa eu morar aqui na igreja. Por que você quer morar na igreja? Ah, porque meu pai aqui na igreja é uma bênção, em casa ele é o demônio, ele se transforma. Em casa ele é outra coisa, ele vira bicho, né? Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Esse é um modelo que não é inspirador. Esse pai, essa criança, justamente, não quer não quer ser como o seu pai. E é triste como o pai não consegue inspirar o seu filho. E por que não consegue inspirar? Por causa dos exemplos. Fala uma coisa na igreja, mas fala outra. Em casa, bate na esposa. Em casa, ele pratica violência doméstica. Em casa ou fora de casa, ele arruma outra mulher. A mulher não respeita a autoridade do marido em casa, na frente dos filhos. Irmão, vai compartilhando aí, vai dando like, vai dando glória aí. Talvez muita gente não goste dessa lição, mas é a verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Essa é a verdade que a gente tem que colocar, não é ficar enrolando, falando para agradar A, B, C, não, e as famílias vão se destruindo. Então, é importante que os pais sejam inspiradores para que eles tenham a responsabilidade de criar seus filhos, entendam a responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros para criar os seus filhos. Olha, quantas das vezes você observa pessoas que falam mal da igreja na presença dos pais, dos filhos. Chega na igreja, chega em casa, fica falando daí do pastor para o filho. Como é que essa criança vai entender a igreja? E na igreja está uma confusão. E na igreja é uma bagunça, só Jesus. Aquela igreja lá, ninguém ama ninguém. Aí chega em casa, o pai e a mãe falando da igreja na frente do filho. O filho vai crescendo ouvindo falar mal da igreja, ouvindo falar mal do pastor, ouvindo falar mal. Quando ele cresce, você acha que ele vai querer ficar na igreja? Não. Porque ele ouviu tanto falar mal da igreja que ele começou a aprender que a igreja é um lugar ruim. Às vezes o pai é pastor e tem problemas da igreja, né? Você é professor de EBD, vou falar com você, professor, pastor, tem problemas na igreja lá, e aí você traz tudo para dentro de casa, discute dentro de casa, fala assim, aquela igreja é um problema, fulano me tratou mal, fulano não quer me obedecer. Aí a criança começa a ver que a igreja está maltratando o pai dele, que é pastor. Você acha que ele vai gostar dessa igreja? Ele vai, pelo contrário, ele vai falar assim, essa igreja faz meu pai crescer, faz meu pai sofrer. Duas coisas ele vai chegar à conclusão: não quer ser pastor porque não quer sofrer como pai e passar pelo que o pai passou, e não quer ir para a igreja porque também acha que na igreja é o lugar onde as pessoas massacram o pastor. Pastor não tem que ficar falando nada que não é em casa não, que está sofrendo, não sei o que, sei lá. Ser pastor é chamado, é o que eu falei lá no começo, agora nessa lição. Ser pastor é chamado, aguenta aí a tua onda, conversa com a tua esposa, entra no teu quarto e ora, mas não leva problema para sua casa não. Ei, não leva problema para sua casa não, irmão. Para de levar o problema da igreja para sua casa, seu filho não vai resolver, sua filha não vai resolver, sua nora não vai resolver, você está dando só escândalo e está afastando as pessoas do evangelho. Deixa os problemas da igreja na igreja, porque a igreja tem problema mesmo, vai ficar lá na igreja. Não traz o problema da igreja para sua casa não, porque quando você traz o problema da igreja para sua casa, você está transformando o seu ambiente familiar num grande conflito, na guerra, que é a sua igreja, você traz para dentro de casa. Irmão, é difícil, mas a verdade liberta, a verdade dói, mas ela liberta. E não é à toa que nós estamos trabalhando com família, não é à toa, a gente não pode deixar passar um trimestre inteiro sem a gente conversar e colocar, fazer esse raio-x da nossa condição social, da nossa dificuldade. Pais, planejam ter momentos com seus filhos, isso é muito importante. Tem pais que pensam que a vida da família é só igreja, culto, ensaio, trabalho, culto e ar livre. Irmão, peraí, você tem uma família, cuide da sua família, tenha um tempo com seu filho, jogue uma bola com seu filho. Já passou essa época de dizer que jogar bola é pecado, passou isso aí, irmão, o tempo já mudou. Você tem que estar com seu filho. Se você não jogar bola com ele, ele vai jogar bola de qualquer jeito. Se você não brincar com ele, ele vai brincar de qualquer jeito. Se você não se divertir com ele, ele vai se divertir quando crescer. Então tenha um momento com os seus filhos ali, brinque com ele, saia com ele, leve no parque, solte uma pipa com ele. Não sei qual é a brincadeira que vocês têm aí na sua cidade, mas com certeza vocês têm alguma brincadeira que você pode ter com ele. Gaste o seu tempo com ele. Tempo é qualidade, diz aqui o texto, né?
passe tempo com seus filhos, isso é muito importante. Então planeje um momento, hoje vamos passear, vamos sair, vamos para a praça, vamos tomar um sorvete, mulher, vamos tomar um sorvete, criança, vamos sair um pouquinho, vamos se divertir. Chega desse negócio de igreja direto. A vida não é só a igreja faz parte da nossa vida, mas a vida não é só a igreja não se resume aos trabalhos, aos cultos. Igreja somos nós, a nossa vida cristã. Não estou dizendo para você parar de ir na igreja, eu estou falando para você ter equilíbrio, equilibrar as coisas. Você não pode criar uma criança direto em igreja, ela tem que conhecer as coisas, tem que sair um pouco. Então, se você cria as crianças na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela enjoa. E a igreja, não é local. E aí, a gente vai discutir isso na próxima lição, quando a gente confunde igreja com família. Essa é a próxima lição, segura aí. Então só quero deixar aí você com gostinho para você se ligar, porque na próxima lição a gente vai trabalhar quando a pessoa mistura tudo, mistura igreja com família. Igreja é igreja e família é família. A gente vai ver isso aí mais tarde. Amém? Mas por enquanto é isso aí, para a gente não se alongar muito. Pais, planejem ter momentos com seus filhos. Pais, planejem ter momentos, né? Dedique tempo para estar com os teus filhos, tempo é qualidade. Pais, transmitem exemplo e segurança, né? Então isso eu já falei um pouquinho, o pai é o exemplo, o pai é o inspirador e o pai transmite segurança, porque os filhos confiam no que os pais dizem, né? E isso é a segurança, essa proteção, ela é em tudo. Tá? Então, o pai e a mãe precisam cuidar disso, da integridade física das crianças. Você tem que cuidar dos seus filhos. Então, quando você impõe limite, é porque você está cuidando, você está protegendo. Quando você fala, olha, tem que comer na hora certa, é porque você está cuidando da alimentação do seu filho. Ele não come o que ele quer, não. Você é pai, você é mãe, você tem que dizer o que ele tem que comer. Quando ele for maior, estiver formado, ele vai comer o que ele quiser, mas agora você tem que formar essa criança, tem que dar todos os nutrientes dele, que ele precisa para desenvolver, cognitivo, ou seja, a sua mente, o seu raciocínio precisa de alimentação. Então você tem que impor os limites não são ruins, Deus nos impõe limites, eu não faço tudo o que eu quero. Quando vocês já viram, quando eu abro esse vídeo, eu sempre falo o nome do meu pastor presidente. Eu estou aqui porque meu pastor presidente sabe que eu estou aqui. Eu sempre falo o nome dele primeiro, sabe por quê? Porque eu tenho que estar debaixo de uma liderança, irmão. Nós estamos debaixo de uma liderança. Deus não abençoa ninguém fora da liderança. No dia que eu não estiver mais satisfeito, eu saio e vou para outro lugar e lá vai ter uma outra liderança. Então, os pais e essa liderança, ela, em certa forma, ela também me impõe limites. Ora, lógico, eu não faço tudo o que eu quero, eu também vivo de limite. Meu patrão me impõe limite, e o limite não é ruim, o limite é bom, porque muitas das vezes ele me priva, ele me protege. Quando eu chego às vezes na estação rodoviária ou na estação de trem ferroviária, tem uma faixa lá, ou então no metrô, você já viu aquela faixa amarela dizendo, não ultrapasse a faixa amarela. Aquilo é um limite, porque se eu ultrapassar a faixa amarela, eu estou correndo risco de vida. O limite serve para te proteger. Então, os pais protegem seus filhos ao impor limites. Os pais protegem seus filhos a dar a eles as condições básicas de sobrevivência, né? Então, tem que ter roupa. Não, está de castigo, vou tirar a sua roupa. Irmão, isso não é castigo. É tua obrigação dar roupa para o seu filho, para a sua filha. Você tem que vestir teu filho. É tua obrigação, trabalhe e faça do melhor jeito. Pode ser pouco, pode ser simples, mas você tem que vestir. Não, está de castigo, não vou te dar de comer. Não, isso não é castigo, isso é privação, isso é crime. Isso é crime, você tem que alimentar seus filhos. Não, quem quiser que bote sua comida, como que você quiser, se não tem, você tem que dar condições psicológicas para essa criança desenvolver, tem que protegê-la. Os filhos precisam se sentir protegidos, precisam sentir que estão no ninho, precisam sentir que os seus pais ligam para ele, protegem-no, estão com ele. Amém? Olha, vamos dar uma olhadinha aí no que João e Ana, será que resolveu? Vamos dar uma olhadinha então, em nome de Jesus.
Aê! Acertou! João e Ana aí se abençoaram, graças a Deus, se acertaram, Deus possa abençoar. Em nome de Jesus, irmãos, nós estamos terminando aqui esse vídeo. Eu espero que você tenha sido abençoado muitíssimo. Esse plano de aula está aqui embaixo. Você entra em contato com a gente te compartilha. Nós temos grupo no WhatsApp, nós temos grupo no Telegram. Você entra lá e a gente está discutindo sobre apenas EBD, só assunto de EBD. É uma família ali abençoada que está lá. Você também pode adquirir nossos livros, nosso material. Nós temos uma lojinha virtual. Acesse a nossa lojinha virtual, compre o nosso vídeo, compre o nosso material, vai estar me ajudando. E se você também for nosso apoiador, vai estar fazendo com que eu possa gravar mais vídeos, estudar mais, me preparar mais e fazer um material de qualidade para o crescimento do reino de Deus, que isso é muito importante, querido. E se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, dá um glória, clica no sininho, que assim sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Eu sou o pastor Júlio César, se foi o quadro bd.com. Obrigado por estar na sua casa, no seu celular, no seu automóvel, você que me ouve, que me vê, por essa oportunidade de compartilhar a semente da palavra de Deus. Deus te abençoe, até a próxima. Paz.